Sétimo livro de São Mateus. Oi, olá meu povo querido do meu canal, meus amigos e amigas, irmã e irmã, que acompanha comigo a palavra de Deus do canal Aloísio Adelino. Dando continuidade ao livro de São Mateus, hoje é o capítulo 7º de São Mateus. A espera arriscando. É esperar arriscando. Acontecerá como um homem que ia viajar para ao estrangeiro, chamado seus empregados, entregou seus bens a ele, a um deu 5 talentos, e a outro 2, e um ao terceiro, a cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida, viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, e dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e, e recolhe onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tem o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Empregado mau e preguiçoso, você sabia que colho eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco, para que na volta eu recebesse com juro o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tire dele o talento e dê aos que têm 10, porque a todos aqueles que têm será dado, mas terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, jogue-no lá fora, na escuridão. Ai, aí haverá choro e ranger de dentes. O juízo final. Quando o Filho do Homem vier,
na sua glória, acompanhado de todos os anjos. Então se sentará em seu trono glorioso. Todo o povo da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como os pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha vocês que são abençoados por meu Pai. Receba como herança o reino que meu Pai lhe preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberás em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que tivemos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quanto foi que tivemos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: aparte-se de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente e na prisão e vocês não foram visitar. Também estes responderam: Senhor, quando foi que tivemos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá a este: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um deste pequenino, foi a mim que não o fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. A paixão e ressurreição de Jesus. O Messias vai ser morto. Quando Jesus acabou de dizer todas estas palavras, ele falou a seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio de Caifás e sumo sacerdote. Decidiram juntos que prenderiam Jesus com esperteza e mataria, mas diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para que não
haja confusão no meio do povo. Jesus se encontrava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Então chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito precioso, e ela derramou o perfume na cabeça de Jesus enquanto ele estava à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram com raiva e disseram: por que esse desperdício? Isso poderia ser vendido bem caro para dar o dinheiro aos pobres. Jesus recebeu e disse: Jesus percebeu e disse: por que vocês aborrecem essa mulher? Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão e sempre Vocês terão sempre os pobres com vocês, mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela derramou esse perfume em meu corpo, preparando-me para a sepultura. Eu garanto a vocês, por toda parte onde esta boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez e ela será lembrada. Então um dos 12, chamando Judas Iscariote, foi ao chefe dos sacerdotes e disse: o que é quem vocês me darão para eu entregar Jesus a vocês? Combinaram então 30 moedas de prata. E a partir desse momento, Judas procurava uma boa oportunidade para integrar Jesus, o novo Cordeiro Pascual. No primeiro dia dos 11, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comemorar a Páscoa? Jesus respondeu: vão à cidade, procure certo homem e lhe diga: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo e eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou. Prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos enquanto comia. Jesus disse: eu lhe garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. E o Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, aí daquele que atraiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, será que sou eu? Jesus lhe respondeu: é como você acaba de dizer. A instituição da Eucaristia. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e distribuiu aos discípulos e disse: tome e coma, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, agradeceu e deu a ele, dizendo: beba deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos
para a remissão dos pecados. Eu lhe digo, de hoje em diante, não beberei desse fruto da videira, até o dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino do meu Pai. A fidelidade de Jesus aos seus. Depois de ter cantado o salmo, foram para a Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: essa noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa, porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, e dispersarão, mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galiléia. Pedro disse a Jesus: ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus declarou: eu garanto a você, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. A grande tentação. Então Jesus foi com ele a um lugar chamado Gestesane e disse aos discípulos: senta-se aqui enquanto vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste, angustiado. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-o dormindo e disse a Pedro: como assim você não poderá vigiar nem sequer 1 hora comigo? Vigie e reze para não cair na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e rezou: meu Pai, se este, se este cálice não puder passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-se, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo a mesma palavra. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora vocês podem dormir e descansar. Olhe, a hora está chegando. Veja, o Filho do Homem vai ser entregue aos pobres, aos, aos poderes dos pecadores e levantar-se o verdadeiro Messias. Quando saíram, encontraram um homem chamado e levantar-se. Vamos aqui, aquele que vai me trair já está chegando.
Levante-se, que aquele que vai me trair já está chegando. A fidelidade até o fim. Jesus ainda falava quando chegou Judas com com dois 12 com uma grande multidão ama, armada de espada e paus, e ia de parte dos chefes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com ele um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendam. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre! O beijo e o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, faça logo o que tem a fazer. Então os outros avançaram e lançavam-se as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse mesmo momento, um dos que estava com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarde a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou vocês pensam que eu não poderia pedir socorro ao meu Pai? Ele me mandaria logo mais de 12 legião de anjos. E então, como se cumpriria a Escritura, que dizem que isso deve acontecer? E nessa hora, Jesus disse à multidão: Vocês saíram com a espada e pau para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias, no templo, no templo, eu me, eu sen, está, sen, eu sentado para ensinar a vocês e não me prenderam. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o profeta escreveram. Então todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Jesus é o juiz. Aquele que prenderam Jesus, o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os doutores da lei e os anciões estavam reunidos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo isso. Ora, o chefe dos sacerdotes e todo o sinídrio procurava alguma falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e nada encontraram, embora se apresentasse muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas testemunhas e afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tem a responder ao que esses testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote disse: Eu te juro, pelo Deus vivo, que nos dias de tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: És como você acaba de dizer. Além disso, eu lhe digo, de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou, que necessidade temos ainda
de testemunha, pois agora mesmo vocês ouviram as blasfêmias. O que vocês acham? Responderam o réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o abofetaram. Outros lhe deram bordoada, dizendo: Faze-nos uma profecia, Messias. Quem foi que te bateu? Pedro cai na tentação. Pedro estava sentado fora no pátio de uma criada. Chegou perto dele e disse: Vocês também estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou, dizendo: De todo, não sei o que você está dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse ao que ali estava: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem. Nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou então do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Jesus é inocente. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo convocaram um conselho contra Jesus para a condenarem à morte. Eles amarraram e a levaram e o entregaram a Pilato. O governador, então o Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver os 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciões, dizendo: Pegue, pegue, entregando, pequei entregando à morte sangue inocente. Eles responderam: É o que temos com nós com isso. O problema é seu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi enfocar-se. Recolhendo as moedas, os chefes dos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-lo no tesouro do templo, porque o preço é de sangue. Então discutiram com o conselho e os deram em troca pelo campo de oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. E por isso que esse campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço com que os israelitas avaliaram, e os deram em troca pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Estas são palavras da salvação. Queridos irmãos e irmãs, este foi o 7º livro de São Mateus. Mais uma lição de vida que Jesus nos dá. Jesus foi traído pelo seu próprio apóstolo. Que peso Judas Iscariote carregou, né, meus irmãos? O dinheiro ardeu e ele sim foi coce.
porque entregou o sangue inocente. Queridos irmãos e irmãs, por isso devemos sempre fazer as coisas boas, seguindo os caminhos de Jesus, para que nunca podemos cair em tentação. Judas Iscariote era um apóstolo de Jesus, mas ele tinha maldade no coração. E Jesus sabia disso, mas mesmo assim o chamou para ser apóstolo, porque tinha de ser assim, tinha de acontecer. Queridos amigos, a palavra de Deus é o nosso livro de alegria, livro que traz esperança a todos que estão tristes, desesperados. Mesmo que talvez não compreendamos de fato o que Deus quer nos dizer, mas tudo que está na Bíblia, tudo leva à nossa felicidade, tudo leva o nosso lugarzinho no céu, onde foram preparados para cada um de nós. O Evangelho de Jesus é a salvação de todos nós. Quem que dera a gente poder rezar o Evangelho de Jesus, um só trecho todos os dias. A gente estava, meus amigos, colhendo um tijolinho no céu para a construção da nossa morada. Jesus, ele nos mostra no santo evangelho dele o que devemos fazer para entrar no reino do céu, que para todos foi preparado. Mas ele também sabe que nós somos pecadores e que jamais poderemos compreender a Escritura Sagrada. Mas ele deu a gente esta liberdade, esta alegria, só em poder ler o Evangelho, só em ler um trechinho do Evangelho, ele nos dará a salvação e perdoa todas as nossas faltas. Por isso, o livro da vida é o maior livro do universo, onde tudo passa, só a palavra de Deus nunca passará. Que a palavra do Santo Evangelho nos guarde e nos ilumine. Ilumine os caminhos que precisamos percorrer durante esta vida. Teremos muitas batalhas, mas cada palavrinha do Santo Evangelho faz nos levantar e seguir a luta, porque Deus está sempre com todos nós e nunca nos abandona. Que a palavra do Santo Evangelho nos proteja, nos guarde, nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a todos. Peço, meus queridos, se inscreva no meu canal, dê um ok, dê um joinha, para que o YouTube envie a mais pessoas esta simples palavra que vos fala. São palavras simples, mas palavras ditas direto do coração, mesmo com erro na leitura. Mas rezo com fé para levar a vocês. Desculpe os erros, que são muitos, mas o pouquinho que entenderem, com certeza, vai iluminar o dia e a vida de cada um. Porque a palavra de Deus, ela é uma luz viva nos nossos caminhos. Quem lê a palavra de Deus nunca será abandonado. Passará por dificuldades sim, porque isso é normal e todos nós passaremos. Mas no fim de tudo venceremos. E a glória e a felicidade que Deus nos prepara é eterna, no céu, na eternidade. Deus nos dá a gente
as tribulações da vida. É para a gente passar e ficar cada vez fortalecido, porque depois da tempestade vem a bonança, vem a felicidade, vem a alegria e vem a vitória. Amém? Que todos tenham um ótimo e santo dia, uma ótima e santa tarde, uma ótima e santa noite. Que Jesus ilumine a todos e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.